Em Brasília, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje o requerimento que permite uma comitiva de senadores fazer visitas técnicas a presos pelo 8 de janeiro. Conforme o documento apresentado pelo senador Eduardo Girão, o objetivo é apurar maus tratos contra os manifestantes. Durante a sessão, a presidente da comissão, a senadora Damares Alves, criticou a ausência de peritos do Comitê de Combate à Tortura ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E eu não vi o Comitê Nacional de Combate à Tortura se posicionar com relação aos presos do dia 8 e 9 de janeiro. Mas nós temos também, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, o mecanismo de prevenção e combate à tortura. Esse mecanismo é composto por 11 servidores que recebem um salário de mais de R$10 mil, mais auxílio moradia de mais de R$3 mil, mais diárias e passagens, que tem que viajar ao Brasil como mecanismo, observando as denúncias de tortura. Não vi nenhum trabalho do mecanismo de tortura com relação aos presos do dia 8 e 9 de janeiro. Em discurso no plenário do Senado na terça-feira, o senador Cleitinho defendeu a aprovação da proposta de anistia para os condenados do 8 de janeiro. Ao criticar a dosimetria das penas, o parlamentar disse enxergar um tratamento desigual entre os manifestantes e os políticos condenados por corrupção. Então a comparação é muito simples. Tire o seu lado ideológico, é só você pensar. A Débora, mãe de 2 filhos, que é uma mãe que sempre foi trabalhadora, que nunca deu prejuízo para o Estado, veio aqui no dia 8 aqui e sujou uma estátua de batom escrito "Perdeu Mané". Ela pode pegar 17 anos de cadeia, de condenação. E aí tem o Sérgio Cabral, que foi eleito pelo povo, né? Foi eleito, ganhou dinheiro público, o salário bom como governador e teve coragem de desviar dinheiro, é um réu, confesso. Esse está solto, está rindo da cara do povo e quer vir novamente um candidato à eleição. Então, é por isso que eu sou a favor da anistia. E hoje, há 4 dias do ato pró-anistia dos presos do 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou a convocação de apoiadores para o evento em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo domingo. Muito importante, no próximo domingo, 10 da manhã, Copacabana. Um grande ato pela nossa democracia, o que resta dela ainda, pela nossa liberdade e o que é mais importante, pela anistia humanitária. Chega de órfãos de pais vivos pelo Brasil. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Ana, importante requerimento aí aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, agora comandada pela senadora Damares Alves. Até li o documento agora mais cedo e, claro, eles mencionam 2 casos muito emblemáticos aí do 8 de janeiro, muito simbólicos, né? O caso do Clesão, que morreu na Papuda, e o caso da Débora dos Santos, a cabeleireira que segue presa pelo 8 de janeiro. Paula, é inacreditável, né, que ainda temos presos políticos. De novo, a gente vai fazer todo o head que prendam os vândalos, os baderneiros, tudo aquilo. Nós não apoiamos o vandalismo, a quebradeira, tudo isso tem que ser punido. Mas havia senhoras ali, havia pessoas mais idosas se escondendo. Tudo isso a gente já falou aqui. Estamos falando há muito tempo, né? Essa manifestação do dia 16 agora é importantíssima. Agora, Paula, eu vou sair um pouquinho do assunto, tem a ver com o assunto, mas eu vou sair um pouco. Eu estava vendo ali o Cleitinho, né, discursar e me lembrei do discurso dele na sabatina do Senado do Flávio Dino. Ele começou muito bem, aí logo depois ele começou a falar de outras coisas que não tinha muito a ver com a sabatina, e não estou colocando a culpa nele em si. Mas, em algum momento, nós vamos ter que ter uma sabatina para o Supremo Tribunal Federal séria, porque diante de tudo isso que nós estamos vendo, todas essas atrocidades contra inocentes no Brasil, não tem uma voz ali dentro do Supremo Tribunal Federal que, mesmo que seja a única voz, não tem uma voz que se levante e fale, deu, isso aqui é insanidade.
Isso aqui não é respeito à nossa Constituição. Nós estamos voltando a uma era de barbárie da humanidade. Então, Paula, eu sei que é muita coisa para a gente falar, pratinho para a gente rodar, para a gente discutir, é reforma política, é isso, é foro por prerrogativa de função. Mas se não começarmos a colocar gente corajosa que respeite a Constituição no Supremo Tribunal Federal, aquela sabatina não dá. Passar Flávio Dino, que chamou o presidente Bolsonaro de demônio e que agora simplesmente achou normal ele estar envolvido no julgamento do presidente Bolsonaro. Flávio Dino, que como ministro da Justiça poderia simplesmente falar, olha, vamos prender os vândalos, os bárbaros do 8 de janeiro, mas aqui estão as imagens para a gente soltar os inocentes, as pessoas que correram para dentro dos prédios simplesmente para se esconder. Colocamos Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino. Então, Paula, desculpa ter saído um pouco, mas é que tudo isso que nós estamos vivendo também é por omissão do Senado, já falamos muito, né, do Rodrigo Pacheco, omisso, cúmplice de todo esse regime totalitário, mas nós precisamos começar a encarar toda a sabatina para o Supremo Tribunal Federal como uma das coisas mais importantes para o futuro do Brasil. Até quando nós vamos colocar figuras como Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Sem dúvida, Ana, importante aí o papel do Congresso, e Silvia, essa comissão agora do Senado, que é presidida aí pela Damares Alves, vai começar a realizar aí visitas técnicas, né, em relação aos presos do 8 de janeiro, um momento importante, tudo isso aí há 4 dias dos atos pró-anistia que devem ocorrer aí no Rio de Janeiro, em Copacabana. O papel da comissão é fundamental porque há relatos, e nós publicamos isso no site da Revista Oeste, de pessoas que estão presas, algumas sem condenação, e que estão passando por problemas psicológicos, psiquiátricos muito graves. As condições das celas não são adequadas e alguns casos em que o atropelo do devido processo legal já não está na ponta da chuteira, já não é a primeira coisa a ser olhada, mas sim o aspecto humano. Vou tentar traduzir dessa forma. Paula, para resumir a questão da manifestação do domingo, eu acho que esqueça por um momento o Estado de Direito e o que eu dizia aqui, o processo legal. Esqueça isso por um instante. Vamos pensar no lado humano. É hora de entender que essas mães, esses pais, essas avós, cuidadoras, elas precisam voltar para casa. Essas crianças que estão crescendo, como o presidente Jair Bolsonaro utilizou a expressão órfãos de pais vivos. É verdade, já passou muito tempo, 2 anos, 2 aniversários, datas importantes, Natal, Dia das Mães, chega! Não são sequestradores, não são assaltantes, não cometeram crimes graves. Aliás, os que cometeram foram perdoados pela lei em 1979 e depois, no ano seguinte, em 1980, eles fundaram o PT.